no processo coletivo ambiental. Com a palavra, o defensor público Clóvis Barreto. Novamente, meu boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, registro a satisfação em receber no estado do Amazonas, no dia de hoje, o defensor público da classe especial do estado do Rio de Janeiro, atualmente exercendo o cargo de diretor-geral do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, professor adjunto de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UERJ e doutor em Direito Processual também pela UERJ. Dr. José Augusto Garcia, defensor público, como dito, do Estado do Rio de Janeiro, com uma longa folha de serviços prestados à consolidação do modelo de prestação de assistência jurídica integral, gratuita e autônoma à população hipossuficiente do nosso país. Anuncio também, na condição de debatedor, o colega Daniel Betani e Silva, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direitos Humanos pelo Círculo de Estudos na Internet, concluída em 30 de março de 2021, com pesquisa na área de Educação em Direitos Humanos aplicado à Defensoria Pública. Dr. Daniel atualmente é defensor público aqui no estado do Amazonas e atua no interior do nosso estado, na comarca de Maués. Só como forma de ordenarmos mais ou menos as exposições, claro que isso aqui não é nada definitivo, obviamente. Gostaríamos de facultar a palavra por aproximadamente 50 minutos ao colega José Augusto e, posteriormente, por 15 minutos, aproximadamente, ao doutor Daniel. Estaremos à disposição para dúvidas que podem ser encaminhadas pelo chat para a leitura, após a exposição do doutor José Augusto Garcia, ou feitas oralmente, tá? Após a intervenção do doutor Daniel. Mais uma vez, renovando a satisfação dos defensores públicos do Amazonas em recebê-lo, mesmo que virtualmente, doutor José Augusto. A palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Eu, em primeiro lugar, na pessoa do Dr. Clóvis Barreto, eu cumprimento a todos e todas as colegas, e ver o Dr. Clóvis aqui nesse encontro é um motivo de grande alegria para mim. A gente já compartilhou aí muitas lutas, a vida da Defensoria Pública, a gente comentava um pouco antes, é lutar. Enfim, essas lutas, a gente já ganhou muitas lutas, mas Defensoria Pública, até pela função que a gente exerce. Então, uma alegria muito grande, doutor Clóvis, estar aqui, né, compartilhando essa mesa, né? Enfim, na sua pessoa, eu cumprimento, abraço toda a classe. Eu, na semana passada, também tive a oportunidade de receber aqui no nosso estado a Maurílio, que também é um amigo, né, muito querido. Enfim, minha ligação aí com essa Defensoria Pública é muito forte, realmente. Aproveito para agradecer, evidentemente. Esse tema continua sendo um tema muito importante para a Defensoria Pública. Eu acho que cada vez mais
importante para a Defensoria Pública, um tema que vai avançando e novas perspectivas, novas questões vão surgindo. E também pedir desculpas. Eu realmente gostaria de estar aí pessoalmente. Tentei ao máximo acomodar aqui a minha agenda para estar aí pessoalmente, e seria até interessante, colegas meus aqui do Estado vão estar aí também, fiquei com inveja deles, mas eu exerço aqui o cargo de diretor do Centro de Estudos Jurídicos, e o Centro de Estudos Jurídicos é que está promovendo aqui os nossos eventos em virtude da Semana da Defensoria Pública, do defensor e da defensora. Então, amanhã a gente começa aqui um projeto interessante de gravar depoimento de defensores aposentados. Na quinta-feira, nós temos um encontro na Assembleia Legislativa. Na sexta-feira, a gente tem um grande encontro de tutela de atuação estratégica, e tudo isso é o meu centro de estudos que fica muito em cima e tocando e promovendo. Então, realmente ficou muito difícil eu estar aí, o que lamento profundamente, mas, enfim, né, tomara que haja aí outras oportunidades para a gente, né, se reencontrar realmente fisicamente, presencialmente. Já estive aí alguns anos atrás e tomara que possa, em tempo não muito longínquo, estar aí de novo. Mas a minha fala, já antecipando, aí, já entrando no que eu vou falar, em primeiro lugar, falar um pouco de história. Eu acho sempre muito importante a gente falar da história, e a história institucional da Defensoria Pública. A gente antes falava sobre isso, né, Clóvis? É uma história muito bonita, é uma história que não pode ser nunca esquecida, e quem participou dessa história, quem esteve junto com a gente, o movimento social que esteve junto com a gente, isso não pode nunca ser esquecido. Então, vou falar um pouco da história, especificamente nessa temática da atuação coletiva. Depois, falarei mais especificamente da questão ambiental, da Defensoria Pública na área ambiental, do que significa a área ambiental para a Defensoria Pública. E depois, então, eu acabo com algumas questões para a gente refletir, e eu acho isso fundamental. Eu aqui no roteiro, um pouquinho aqui acima, eu falo que a gente está realmente, o nosso horizonte é de mudanças socialmente, mudanças muito profundas aí, o impacto da tecnologia, o impacto das redes sociais. A Defensoria Pública é uma instituição nova, é a instituição mais nova que existe, e está realmente avançando de uma maneira muito veloz. E aí, para pegar aqui uma criação do nosso amigo Maurílio, né, a questão do custo vulneráveis. Há alguns anos atrás, quem é que falava sobre custo vulneráveis? O que era o custos vulneráveis? Hoje em dia é realmente uma realidade. E, ao mesmo tempo, além dessas mudanças um tanto estonteantes, muitas vezes, a gente tem no horizonte um horizonte de riscos, sem dúvida nenhuma. Riscos no ambiente, digamos assim, interno, como eu coloco aqui. A gente hoje teve, esse ano, a gente teve uma vitória fantástica, a gente comentava aqui um pouco antes também, uma mobilização fantástica, que foi a vitória em relação ao poder de requisição. Mas, por outro lado, no ano passado, no final do ano passado, a gente teve uma derrota bastante dolorosa, que foi a derrota relativa à assistência jurídica municipal, uma incompreensão muito grande desse tema por parte do Supremo. E, por outro lado, também, semana passada, aí a questão do avanço da advocacia dativa,
logo no Distrito Federal, em que a Defensoria Pública abrange quase todo o Estado. Também uma coisa bastante preocupante, a gente não quer ser monopolista de maneira nenhuma, mas é evidente que pelo Estatuto Constitucional, pela nossa Constituição, o investimento público tem que ser na Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito preocupado com isso. Por outro lado, riscos externos também, a gente não pode desconhecer isso, a gente não pode deixar de olhar para o contexto externo. E o que a gente vê externamente é o avanço da extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que a gente, né, já acabou de ver aí, quase que a França realmente cai. Isso, para a Defensoria Pública, são valores absolutamente antagônicos em relação à Defensoria Pública, em relação à luta pelos vulneráveis, pelos direitos humanos, pelo próprio, né, meio ambiente. Então, tudo isso é muito preocupante. Então, eu não quero, de maneira nenhuma, ser dogmático aqui na minha fala é mais para tentar, né, suscitar reflexões, debates. Fico aí absolutamente, independentemente do tempo, estou aí o tempo que for necessário para refletir, conversar, inclusive depois do horário aqui, certo? Porque me parece realmente que, ao mesmo tempo em que a gente tem tudo isso, né, todas essas mudanças, todas essas ameaças, então é um tempo cada vez mais propício e para a reflexão entre nós, o diálogo entre nós, né, para a gente tentar achar caminhos aí para a Defensoria Pública e para os seus assistidos, seus usuários e usuárias. Então, eu começo falando exatamente da questão da história. Aí peço só para isso, para subir um pouquinho, agradeço. E, claro, a óbvia importância da história da Defensoria Pública, certo? E aí, mais uma vez, a nossa breve conversa que a gente teve aí com o Clóvis um pouco antes e tal, a gente lembrando, né, do Ministério Público, que sempre teve uma postura muito adversarial em relação à Defensoria Pública, e hoje a gente faz até litisconsortes com o Ministério Público, ou seja, as rodas da história giraram, e a gente tem que ter um novo olhar também sobre os institutos da Defensoria Pública, sobre as figuras da Defensoria Pública. Esses institutos não podem ficar fossilizados, a gente deve interpretá-los, a gente deve ler tudo isso, todo esse material à luz da história, à luz do contexto. Só para descontrair um pouquinho, não é nem questão de descontrair, mas eu gosto muito de futebol, embora o meu time não esteja, ultimamente, já me deu alegrias aí nos últimos anos, mas ultimamente não tem me dado muitas alegrias, não. A gente está até voltando aí a uma zona que a gente há muito tempo que a gente não frequentava, né? Mas, enfim, mas gosto muito de futebol. E, não sei, acho que semana passada, retrasada, eu li exatamente sobre o Garrincha. E vejam, Garrincha, né, uma figura muito, muito querida e um tanto trágica, né, do futebol brasileiro. Me lembro bem quando ele faleceu, uma coisa muito triste e tal. Mas na história do Garrincha, sempre se fala, assim, não é glorificar, mas sempre se fala assim, de uma maneira com um tom de pitoresco, que ele gostava muito ele é um exímio caçador de passarinhos. Então, sempre se fala, né, com espingarda e tal. E, hoje em dia, certamente, isso já não seria tão exaltado na história do Garrincha, exatamente porque a gente tem, hoje em dia, uma preocupação com o meio ambiente, que é o tema hoje da
né? O enfoque ambiental, isso não é uma coisa muito bem vista hoje em dia, né? Se fala muito na questão dos direitos animais, a gente já vê isso na esfera de família, inclusive, guardas compartilhadas, em que se compartilha a guarda do animal, alimentos para o animal doméstico e tal. Mas, enfim, isso é um exemplo aí muito rápido de como a questão da história é importante da gente enquadrar as coisas historicamente. E aí eu falo nas 3 ondas renovatórias da Defensoria Pública. E falo dessas 3 ondas de uma maneira, confesso, um tanto cabotina, porque 3 ondas renovatórias da Defensoria Pública é um trabalho recente meu, em coautoria com meu amigo aqui, o Rodrigo Pacheco, que é o atual defensor público-geral aqui do Estado. Enfim, é chato começar praticamente uma palestra citando um trabalho seu, mas aí me perdoe, muitas vezes a gente escreve algumas coisas, né, perde um tempão escrevendo, aí você vê que ninguém leu aquilo, então, pelo menos uma palestra assim, você tem aqui um público altamente qualificado e um público compulsório, a gente aproveita exatamente para tentar, enfim, passar isso que a gente escreveu e possivelmente pouca gente leu. Mas a primeira onda, eu falo nessas ondas, claro, é uma referência às famosas ondas renovatórias do Capelletti, e é uma tentativa exatamente de organizar um pouco, isso é importante, organizar um pouco a história da Defensoria Pública, essa história tão rica, e eu não quero deixar, principalmente nessa semana, de sublinhar isso, a gente defendendo pessoas vulneráveis, grupos vulneráveis, num país extremamente desigual como o Brasil. A gente, hoje em dia, a gente tem uma relevância, a gente tem uma voz que são assim, absolutamente inimagináveis. É uma trajetória muito extraordinária que a gente não pode, em nenhum momento, perder de vista. Então, a primeira onda seria exatamente a onda da positivação constitucional. 1988, um momento em que a Defensoria Pública estava em poucos estados. Tenho que confessar que eu já estava na Defensoria Pública, né? Isso denuncio terrivelmente aí a minha idade, né? Mas eu tinha meses de Defensoria Pública, meu concurso é exatamente de 88, mas vejam, foi até um problema sério, tal, porque na época eu tinha, acho que 11, 12 anos, aí não queriam me deixar, eu tive que fazer mandado de segurança e tal, para entrar na Defensoria Pública com 11, 12 anos. Então, enfim, mas vamos lá. Mas ganhei o mandado de segurança e tal, estou aqui, né? Então, essa é a primeira onda, em que quase que a Defensoria Pública não conseguiu entrar na Constituição. Então, esse foi um momento realmente decisivo, a positivação constitucional. E a gente tinha muito pouco na Constituição, a gente tinha um artigozinho lá falando pouco e tal, mas foi uma espécie de cabeça de ponte para exatamente a Defensoria Pública, um pouco que tinha a Defensoria Pública conseguir aos pouquinhos ir se construindo, ir crescendo, ir se fortalecendo. E há uma expressão muito interessante de um colega meu aqui do Rio de Janeiro, o professor Humberto Penha de Moraes, já aposentado, que tem uma obra absolutamente pioneira em termos de defensoria pública, de acesso à justiça, em coautoria com também, né, um outro colega nosso aqui, o Fontinelli, infelizmente já falecido, deixou um grande legado aqui para a gente, mas o professor Humberto sempre falou isso, que a Defensoria Pública é um pouco como a Holanda também, por conta de circunstâncias naturais, a Holanda teve que ser construída pelos holandeses
de uma forma muito árdua. Então, que a Defensoria Pública também, a Defensoria Pública foi sendo construída por nós, pelos nossos assistidos, assistidas, pelos movimentos sociais e tal. Então, aí, nesse primeiro momento, era fundamental a gente estar na Constituição. Mas, evidentemente, nesse primeiro momento, a ênfase toda era uma ênfase, naquele momento era fundamental isso, uma ênfase na defesa individual, certo? Então, em 88, evidentemente, não se pensava de maneira nenhuma na Defensoria Pública entrando com ações coletivas, com processos estruturais, evidentemente que não. Isso foi uma coisa que foi paulatinamente se agregando à Defensoria Pública. Eu posso falar que eu participei, agora sem brincadeira, realmente já tenho mais de 34 anos, né? Estou indo para 34 anos de instituição, e peguei exatamente esse momento inicial no Rio de Janeiro, em que a gente começou a se aventurar pela tutela coletiva. E aí tinha realmente esse negócio do Ministério Público combater muito a gente, muito a gente. Eu me lembro, por exemplo, que eu trabalhava num prédio ao lado do Fórum, no edifício Estácio de Sá, e lá também, nesse prédio, que comportava várias repartições públicas, trabalhava o promotor, que era exatamente da tutela coletiva. Naquela época não havia muitas subdivisões, não sei se havia meio ambiente, a área, enfim, da cidade e outras áreas, né? Área, enfim, ambiental, né? Enfim, não sei se, agora não me lembro se ele era o promotor da tutela coletiva. E a gente começa a entrar com ações coletivas, uma vez, ele era um cara corpulento, ele cruza com a gente no elevador, eu acho que no elevador, e eu estava lá com meus colegas, e eles, dedo em rixa, assim, para cima da gente, ele dizia assim, eu vou processar vocês, eu vou processar criminalmente vocês. E aí era um tipo lá, que eu nem sei se existe ainda, da lei de contravenções penais, né? De exercício legal da profissão, né? Então, ele ameaçando a gente de processo criminal, porque a gente estava entrando com ações coletivas. Depois, inclusive, o clima amainou, depois a gente até estabeleceu alguma forma de diálogo com ele e tal, mas eram tempos, realmente, tempos bravos, né? Eu me lembro também de uma sustentação que eu fiz naquela época, a gente defendendo consumidores de cartão de crédito. Vou lá, peço, na época eu não era defensor de classe especial, pedi uma autorização para minha colega de classe especial, e ela deixou ir lá sustentar um caso que tinha sido extinto, um processo que tinha sido extinto, por ilegitimidade da Defensoria Pública, porque naquela época realmente a gente não tinha base legal. E aí eu vou lá, fiz memorial e tal, achei que ia ser o máximo lá, que eu ia abafar. Foi exatamente o contrário, porque foi uma sova. Eu me lembro do relator, ele começou a falar, era um caso de consumidor, ele começou a falar assim, o progresso, não vou esquecer isso nunca, isso já tem mais de... isso foi em 92, talvez, tem 30 anos, né? Mas me lembro perfeitamente, ele falando assim, o progresso dos povos se mede pela durabilidade dos seus códigos. E aí começou a falar muito bem do Código Civil e muito mal do Código de Defesa do Consumidor. E depois, então, o revisor foi ainda pior, ele falou assim, não, esse defensor público aí ficou falando de consumidor de cartão de crédito, mas que negócio é esse? Que absurdo! Cartão de crédito não se consome. E aí foi um 3-0 retumbante, eu nem sei como é que eu consegui achar a porta da saída lá da sala de sessões. Mas, enfim, o fato é que as ações coletivas, apesar, claro, de toda essa resistência, elas continuaram a ser propostas,
certo? A gente é chato, né? Não só no Rio, em outros lugares também, a gente é resiliente, até porque, e aí eu me lembro de uma frase do Lênio Streck, interessante, dizendo assim, olha, o operador, o jurista, o operador jurídico não pode ser como aquele sujeito, né, que está lá, o Vesúvio, né, as larvas do Vesúvio já começaram a descer, e o sujeito está lá na casa dele arrumando o quadro de Van Gogh na parede. Né? Isso não é possível, a gente tem que se ligar exatamente no contexto. E o contexto era de uma coletivização, né, cada vez maior dos assuntos, das questões jurídicas. Então, não tinha como a Defensoria Pública, se quisesse ser minimamente eficiente, ela continuar exatamente atrelada a uma atuação puramente individual. Então, o individualismo que marcou o início da história da Defensoria Pública, e isso é muito natural, ele foi paulatinamente cedendo, paulatinamente cedendo. A gente ainda teve um revés muito forte com a Lei Complementar 80 de 94, na época eu já era dirigente institucional, aquele dia para a gente foi terrível, aqueles 27 vetos apostos pelo presidente Itamar Franco, a nossa Lei Complementar 80, e com base num parecer, eu lembro perfeitamente disso, a gente esteve com esse parecer, um parecer cheio de erro de português, por sinal, né, do Procurador-Geral da República, à época, Aristides Junqueira, né, preciso dizer o nome das pessoas, é preciso... Né, enfim, mas vejam também que nem a Constituição, o fato da gente ter uma lei complementar já foi uma coisa muito importante, mas naquela época a gente esperava, a Lei Complementar 80 era esplêndida e saiu um tanto realmente machucada por conta desses vetos. Mas, enfim, é história. Na época, a gente não tinha a força que a gente foi adquirindo depois. Então, essa segunda época, a segunda onda de abertura para a esfera coletiva, aos pouquinhos ela foi se insinuando, a gente começou a invocar o Código de Defesa do Consumidor para ter a tutela coletiva, o artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, a gente começou a ter decisões favoráveis, inclusive do STJ, e em 2007, então, 2007, vejam também o que são as ironias da história, por conta de um projeto de um senador fluminense que atende por Sérgio Cabral, que hoje está não sei onde, né? Semana passada, retrasada, ele estava num presídio aqui de Bangu 1, sei lá, aí uma confusão danada, porque ele estava tendo privilégios, aí mandaram ele para um presídio, depois ele foi para outro presídio, sei lá. Enfim, mas ele foi, né, o autor do projeto que redundou exatamente na lei que nos deu legitimidade para as ações coletivas. O Sérgio Cabral tem uma importância, não pode ser tirado dele, tem uma importância muito grande aí na história da Defensoria Pública. E logo depois, né, aí, enfim, eu conversando com o Clóvis aqui, a gente, né, lembrou de bons momentos lá, né, em que a gente a gente estava no Congresso exatamente pelejando pela Lei Complementar 132. Todos os vetos de 1994 a gente conseguiu recuperar com sobras na Lei Complementar 132. E um pouco tempo depois a gente vai ter a decisão do Supremo em cima de uma ADIM da CONAMP, que nos fez um grande favor, porque levou isso ao Supremo. O Supremo, então, realmente reconheceu de maneira plena a nossa legitimidade, inclusive para ações coletivas, e também a Emenda Constitucional 80 de 2014, certo? Que foi muito importante também, certo? Deu
para a Defensoria Pública esse papel que a gente já tinha, mas botou no papel, né, no papel constitucional, essa função faz toda a diferença da Defensoria Pública como a entidade no Brasil, nenhuma outra tem essa atribuição constitucional, de promover a defesa dos direitos humanos, também a Defensoria Pública na Constituição como expressão e instrumento do regime democrático. Certo? Tudo isso muito importante para a Defensoria Pública. A Lei Complementar 80 já tinha também falado dos objetivos institucionais. A Lei 80, parece-me, também foi muito importante, falou dos direitos dos usuários, né? Uma coisa que a gente... É sempre uma tentação, um risco, esse negócio da Defensoria Pública para os defensores. Tudo bem, tem que ser para os defensores, mas tem que ser também para os nossos destinatários, para as nossas destinatárias. A gente, né, não pode só pensar na gente, evidentemente. Né? E aí, com tudo isso, a gente se abre para essa terceira onda. E aí é uma onda que acompanha um pouco a segunda onda, é uma expansão da segunda onda, mas é uma onda diferenciada na maneira de operar, é uma onda mais abrangente. Enquanto na segunda onda a gente se abriu para a esfera coletiva, principalmente a esfera coletiva judicializada, isso muito por conta aí, da nossa conquista de legitimidade para a ação civil pública. A terceira onda vai ser essa onda de intensificação das atuações sistêmicas e estruturais, certo? Então, alguns traços aí, a preocupação com a litigância estratégica, isso é muito importante, a gente hoje em dia está muito imbuído disso, atuações muito mais abrangentes, inclusive fora do setor judiciário, do sistema de justiça. Então, a gente começa a atuar em audiências, começa não, mas a gente passa a se preocupar muito mais com isso, atuações em audiências públicas, a gente tenta, então, enfim, inclusive em prol dos interesses que a gente defende, a gente tenta influir no processo legislativo, né? Evidentemente, uma ênfase muito maior também na atuação extrajudicial, no acesso ao sistema internacional de direitos humanos. Isso aí seriam marcas da terceira onda. Repito, não há exatamente uma diferença, digamos assim, ontológica em relação à segunda onda, mas há uma diferença de atuação, é uma atuação mais abrangente do que na segunda onda. É um prolongamento da segunda onda, mas que tem alguns traços diferenciais em relação à segunda onda. E aí, veja, eu cito aqui um caso que, para nós, é muito caro, e eu cito de propósito um caso na área criminal, certo? Porque essa terceira onda pega também, né, a questão criminal, como não poderia ser diferente. Não se pense que tutela coletiva é só para a área civil, evidentemente que não, cada vez a gente vê mais que não. E esse caso Santa Cruz foi um caso, foi um case aqui para a gente, né? Perdão aí pela, né, posso falar caso, falo case, mas enfim, case fica uma coisa assim com mais impacto. Vejam, isso foi no tempo da intervenção militar aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente espera que não aconteça nunca mais. E aí, a intervenção com resultados muito pífios, até que se consegue uma diligência policial no bairro de Santa Cruz, que é um bairro conhecido aqui por ser um antro realmente de milicianos, certo? E aí se prendem coisa assim de 154, 156, é um número assim, 157 pessoas, numa festa lá em Santa Cruz. E aí isso foi, num primeiro momento, extremamente explorado pela mídia. Foi um sucesso, prendemos 150 milicianos e tal, né? E a Defensoria Pública assume esse caso
E aí, perdão, estou falando de casos aqui no Rio de Janeiro, não é por bairrismo, mas é porque são casos, evidentemente, que eu, né, tenho um conhecimento maior. Obviamente, eu vivi tudo isso. Vivi emocionalmente, inclusive. Então, embora não tenha atuado, vivi como membro da equipe aqui da administração da Defensoria Pública, de fazer reunião e tal. Mas, enfim, foram meus colegas valorosos da área criminal que atuaram aí. Mas, então, o que acontece, então? Os colegas vão a campo logo, de uma maneira absolutamente contramajoritária, porque todo mundo achava que aquela diligência tinha sido um espetáculo, né, que a milícia ia acabar ali naquela diligência, e aí se começa a ver coisas muito estranhas, né? Enfim, a Defensoria Pública vai a campo, e aí começa a ver um sujeito que era palhaço de circo mesmo, trabalhava com palhaço de circo, começa a ver que a maioria ali não tinha nada a ver com milícia. A maioria ali tinha ido realmente a um show, tinha assim, meia dúzia de milicianos ali naquele show, mas era um show, eram famílias que tinham ido naquele show. E aí, atuando de uma maneira muito estratégica, né? E eu falei na questão da litigância estratégica, que é muito um traço aí da terceira onda, atuando de uma maneira muito estratégica, a gente vai desconstruindo, e se valendo da própria mídia, a gente vai desconstruindo aquela narrativa inicial, né? E, no final, todos percebem que aquilo ali tinha sido uma grande farsa, E depois o processo criminal termina, não sei de cabeça aqui, mas com quase todo mundo absolvido naquele processo, e todo mundo solto, e já foi um absurdo, porque, exatamente, pessoas trabalhadoras ficaram um mês presas, né, até se destrinchar aquela farsa, e aí a atuação fantástica da Defensoria Pública, contramajoritária, né, mas aí a verdade acabou. Não, o tempo é o senhor da verdade, e a verdade acabou aparecendo ali, certo? Então, nessa terceira onda, a gente também começa a atuar em processos estruturais, que é uma relativa novidade que a gente tem aqui também no Brasil, a atenção a esses processos estruturais. Exatamente, eu faço um paralelo com a segunda e a terceira ondas, porque a esfera coletiva, a tutela coletiva normal já não satisfazia determinados interesses, né, muito complexos, e aí isso começa a partir para esses processos estruturais, são muito complexos, né, muito delicados. A Defensoria Pública começou também a atuar nisso, a Defensoria Pública, para, enfim, sair aqui do Rio, mas tem uma atuação muito interessante, né, lá em Brumadinho, Mariana, atuação até interinstitucional, né, atuação absolutamente inédita entre, né, as defensorias públicas de mais de um estado atuando conjuntamente aqui no Rio, né, para não. A gente tem uma atuação muito interessante também em uma favela, a favela da Maré, exatamente no sentido de tentar diminuir a letalidade policial, que veja os processos estruturais pegam realidades muito complexas. Então, no caso aqui dessas atuações desastradas dos policiais, exageradas, abusivas, o que acontece? Morte, evidentemente, morte, até de policiais, né? Policiais acabam morrendo também, o que ninguém, evidentemente, quer de maneira nenhuma, né? Enfim, mas não é só isso, né? Danos psicológicos imensos para aquela população, e uma coisa muito cara para a gente, que atua na defesa da criança e do adolescente, danos terríveis à educação daquelas crianças. Então, se o nosso sistema educacional já é um sistema educacional extremamente desigual, e aí não há, né, o regime de cotas vem bem, mas não há regime de cotas que consiga realmente preencher
esse fosso. Vejam, o que acontece? Essas crianças ficam sem aula durante muitos e muitos dias durante o ano, sem aula, certo? Então, isso acaba, né, nessa ação estrutural que a gente frisa esse lado também. Aqui, vocês estão me ouvindo bem aí? Clóvis, está ouvindo bem? É que ficou, enfim, sempre fico preocupado com esses problemas assim, né, porque eu estou com bateria aqui, agora voltou, que escureceu aqui a minha tela, não sei o que tinha acontecido aqui, eu já fiquei preocupado aqui, né? E aqui o último tópico, progressiva preocupação com a defesa ambiental, que é exatamente o que a gente vai ver daqui a pouco. Nos tempos da primeira onda, evidentemente, não havia nenhuma preocupação com a defesa ambiental. Pelo contrário, a gente costumava, pelo menos, estar num lado antagônico, porque a defesa ambiental, né, com alguma frequência, vai se opor à defesa da moradia, certo? Então, muitas vezes, o Ministério Público entrava com uma ação ambiental e, do outro lado, então, havia pessoas vulneráveis que não tinham onde morar, e aí a moradia delas realmente ficava em risco. Então, muitas vezes, a gente estava do lado oposto, certo? Em relação à defesa ambiental. A defesa ambiental era considerada uma espécie de um luxo, mas isso, então, paulatinamente, isso vai sendo abandonado também, certo? E aí o que é o nosso próximo tópico aqui, defensoria pública e meio ambiente. E aí, vejam, em primeiro lugar, né, mais uma vez, a realidade às vezes é incômoda, mas a gente não pode prescindir dela. A vingança de Gaia está cada vez mais próxima. Todos os limites, isso são os cientistas que dizem, estão sendo ultrapassados. Então, a gente realmente arrebentou com o meio ambiente durante séculos, durante milênios. Há obras interessantes, até uma obra bem interessante, um xará meu, José Augusto, falando assim como realmente aqui o meio ambiente, desde a época da colônia, como se tratava mal o meio ambiente. Só que chega um momento em que não dá mais, certo? Então, a gente está num momento limite. E a vingança de Gaia é exatamente o título, né? Até peguei isso num artigo meu, mas é exatamente uma construção científica, não muito otimista, muito pelo contrário, de que o planeta está cada vez mais próximo de uma época geológica, né, que já aconteceu, né, em outros momentos do planeta, sei lá, milhões de anos, em que simplesmente o planeta, né, o planeta faliu. Então, Gaia seria o planeta Terra, um organismo que se autorregula. E aí, como é que isso aconteceu em outros momentos, né, desse planeta, que já tem bilhões de anos? Gaia, como esse mecanismo que se autorregula, deu um jeito de expulsar o elemento agressor. E não nem preciso dizer para vocês que é o elemento agressor da vez. Então, é um momento extremamente tenso para a humanidade, em que a própria sobrevivência da vida aqui na Terra corre um sério risco, né? Embora se diga, não, a tecnologia vai, de alguma forma, enquanto a gente, por um lado, a gente vai estragando cada vez o meio ambiente, a gente, ao mesmo tempo, vai ficando cada vez mais sabido em termos tecnológicos, e aí uma coisa vai compensar a outra. Isso é uma aposta arriscadíssima, evidentemente, até porque os ganhos tecnológicos muitas vezes podem ser grandes, mas a sabedoria, às vezes, passa longe, né? O que a gente tem visto com as redes sociais, fomentando o ódio, fomentando fake news.
enfim, a gente está num momento crítico em termos ambientais. Aí, mais uma vez, eu lembro a frase do Lênio: se a gente está num momento crítico em momentos ambientais, num momento crítico do ponto de vista ambiental, e se a Defensoria Pública é uma instituição essencial, ela não pode deixar de se preocupar com a defesa ambiental, certo? E eu friso também uma afinidade muito profunda que existe entre a Defensoria, entre os valores cultuados pela Defensoria Pública e a defesa do meio ambiente. Vejam, o que é a defesa do meio ambiente? É uma defesa extremamente solidarista, é uma defesa intergeracional, certo? É uma defesa altruística, é se preocupar não só com o próprio umbigo, mas se preocupar também com o que está acontecendo lá do outro lado da Terra, é se preocupar, no caso aí da Amazônia, não, realmente a gente tem que se desenvolver aqui, mas se desenvolver de uma maneira sustentável, né? Independentemente de todas as iniquidades ambientais, climáticas, pelas quais os países do Sul não devem ser responsabilizados, mas, enfim, a Amazônia é fundamental para o planeta. E a gente tem que cuidar da Amazônia para o nosso bem e para o bem do planeta também. E aí, claro, entre outras discussões, né, em relação a subsídios, tal, não vou entrar nelas, mas eu só estou frisando exatamente a questão aí, o que essa defesa do meio ambiente significa. O direito ambiental não é um direito qualquer, ele tem um significado que, para a Defensoria Pública, é um significado, mas muito, muito importante, e, repito, há uma afinidade muito grande entre essa defesa do meio ambiente e os valores cultuados pela Defensoria Pública, que é uma instituição também que se volta para esse lado solidarista, esse lado cooperativo, esse lado em defesa da vida, contra armas, contra mortes. Vejam, a Defensoria Pública, repito, é a instituição no Brasil escalada pela Constituição para defender direitos humanos. E o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são extremamente generosos. A gente muitas vezes sabe que uma determinada pessoa atentou contra direitos humanos alheios, como a gente vê muitas vezes isso na esfera penal. Mas nem por isso essa pessoa também não tem direito, né, a ver a sua dignidade preservada. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala também numa defesa muito generosa, numa defesa muito solidarista. Isso aproxima muito a Defensoria Pública do meio ambiente. E, claro, o desenvolvimento do direito ambiental, né, da teoria ambiental, né, aplicada ao direito, gera aí uma outra afinidade muito grande, que é a questão da justiça ambiental, né, a luta contra o racismo ambiental. Isso, repito, é mais um elo aí fundamental, né, entre a Defensoria Pública e o meio ambiente. E é mais uma razão pela qual a Defensoria Pública tem que se preocupar muito realmente com a defesa ambiental. E aí, enfim, continuando, né, eu só passaria isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre racismo ambiental. E aí tem uma frase ótima que eu colhi num artigo que eu li recentemente, em que as autoras falam o seguinte: nós estamos na mesma tempestade, sim, mas não estamos no mesmo barco. Né? Verdade absoluta. Quando a gente fala de desastres naturais, né, como se fosse uma fatalidade, isso é uma meia-verdade, ou uma inverdade por completo.
Não é bem assim. E aí eu falo, raios que sabem onde vão cair. Os impactos dos desastres naturais são absolutamente desproporcionais. E, evidentemente, são as pessoas carentes, são as pessoas vulneráveis que ficam muito mais impactadas pelos chamados desastres naturais. Se falava que, quando vou falar um pouquinho sobre Covid também, que a luta contra a Covid era a luta contra o inimigo invisível, a gente sabe que não é bem isso, certo? São ações humanas que levam, evidentemente, a esses desastres e que levam também a que esses desastres matem muito mais, de uma maneira absolutamente proporcional, as pessoas carentes. E aí eu vou me permitir, vocês vão me perdoar, mas vejam, eu vou me permitir ler um pouquinho uma passagem fantástica do ministro Herman Benjamin, nesse RESP aqui, 1.310.471, um caso bem conhecido, tratando de crianças, do caso lá das crianças, com índices alterados de chumbo na região de Bauru. E aí, me perdoem ler, mas é uma passagem assim, absolutamente lapidar aqui do ministro Herman. Ele vai dizer o seguinte: o episódio de plumbemia de Bauru recebeu ampla cobertura e divulgação nos meios de comunicação local e nacional, tanto pelo tipo de contaminante, como por envolver crianças. Aqui, como é a realidade comum no mundo todo, em casos de graves incidentes de poluição por resíduos tóxicos ou perigosos, em sua grande maioria, as vítimas são pessoas humildes, incapazes, pela baixa instrução, de conhecer e antecipar riscos associados a metais pesados e a agentes carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos e ecotóxicos. Ademais, prisioneiras da indigência social que as aflige, não se encontram em condições de evitar ou mitigar a exposição à contaminação letal, mudando a localização de suas precárias residências. Infelizmente, o Brasil mostra-se pródigo em discriminação, em distribuição discriminatória de riscos ambientais. Olha lá, como se não bastasse a miséria material de bolsões urbanos e rurais da população, fenômeno que ainda nos atormenta e envergonha como nação. Após a Segunda Guerra Mundial e na esteira do processo de industrialização que ganhou fôlego, a partir de então, agregamos, impingimos essa multidão de excluídos sociais, a nódoa de párias ambientais. Substituímos ou sobrepusemos a segregação racial e social, herança da discriminação das senzalas, da pobreza da enxada e das favelas, a segregação pela poluição, isto é, decorrente da geografia da contaminação industrial e mineral, do esgoto a céu aberto e da paisagem desidratada dos seus atributos de beleza. Já estou terminando, mas, enfim, tem partes aqui muito importantes ainda. Tudo isso exige, sem dúvida, que se desça do patamar de regras hermenêuticas tradicionais, imbuídas de alto grau de abstração e generalização, e aceite-se que, ao sentenciar demanda em que se defronta com substâncias e agentes tóxicos e perigosos, jamais o juiz se deve despir de sua condição de ser humano, em pé de igualdade com todos os seus jurisdicionados, fortes e débeis, ricos e pobres, cultos e analfabetos, organizados e isolados. Acertará ética e legalmente se assim fizer, olha só que coisa importante, a mais singela e lógica das perguntas. Ao colocar meu filho na situação das vítimas, anuiria a tal nível de exposição individual ou coletiva, divisando-o como suficiente para dar integral cumprimento
a prescrição constitucional de salvaguarda da saúde e da dignidade da pessoa humana. E, para terminar aqui, a indagação, sem nenhuma pretensão retórica ou jocosa, justifica-se em si mesmo, exceto para aqueles que compreendem como legítima eventual opção judicial por duplo padrão de controle de substâncias tóxicas e perigosas. Um estrito destinado a escudar a elite minoria, ela própria capaz de se autoproteger e da qual nem sempre nos apercebemos, nós, os juízes, fazemos parte. Um outro, frouxo, incidente sobre a esmagadora maioria da sociedade, notadamente sobre aqueles que, expatriados em guetos sociais até raciais, acham-se destituídos de poder e voz para eficazmente reclamar seus direitos formalmente estatuídos na Constituição e nas leis. Certo? Então, vejam, essa passagem, repito, perdi não, mas levei uns 5 minutos, talvez, para ler, mas, para mim, é uma coisa absolutamente lapidária, difícil de ver uma passagem tão bela, tão verdadeira, aqui por parte do nosso judiciário. O advento da pandemia da Covid-19 vem só, que é um fato recente, só vem comprovar tudo isso, evidentemente. Vejam o que aconteceu num primeiro momento. As pessoas que eram mais vitimadas pela Covid eram pessoas ricas. Por quê? Porque eram pessoas que tinham acabado de viajar, tinham voltado de viagem do exterior, e aí, enfim, se contaminaram lá com o vírus, mas esse padrão começa a se modificar, e no final há vários estudos sobre isso. As pessoas carentes, mais uma vez, que são as pessoas mais castigadas pela Covid, até porque a gente vai encontrar comunidades sem água, né, em condições as mais precárias, para exatamente tentar combater o vírus. Então, o que a gente tem? A gente tem uma conexão íntima da questão ambiental com questões sociais e culturais, bem como com a questão do racismo estrutural, né? Impactos desproporcionais sobre os vulneráveis, né? E uma grande interseccionalidade, certo? Então, são camadas de opressão que se abatem realmente sobre os nossos assistidos e que tem também um componente ambiental muito grande. E há pouco tempo eu estava, deixa eu ver se está aqui, não está aqui perto de mim, mas um livro exatamente falando aí, exatamente na questão de gênero. Então, a interseccionalidade no mundo e aqui no Brasil, que faz com que as mulheres, e especialmente as mulheres negras, elas acabem sendo as mais atingidas por qualquer tipo de problema ambiental. Certo? É um livro bastante interessante, recente, que acabou de sair aqui, foi publicado pela Lumen Iuris aqui. Certo? Então, a Defensoria Pública, evidentemente, não pode esquecer de todas essas interseccionalidades, e isso justifica demais a nossa atuação na área ambiental. E aí eu pretendo agora dar alguns exemplos interessantes de atuação da Defensoria. Haverá muitos outros. Já até me lembrei um aqui agora, que não está aqui no roteiro, mas eu tenho que falar sobre ele, me esqueci de colocar. Vejam, Defensoria Pública atuando... sim, não, os exemplos ainda vêm aqui. Mas, antes ainda, de uma forma um pouco mais genérica, eu lembro que, quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está só falando do meio ambiente natural. A gente está falando do meio ambiente natural, do meio ambiente artificial, cultural, do trabalho e a questão também do patrimônio genético. E aí surgem muitas oportunidades, muitos ensejos para a Defensoria Pública atuar. Aqui no meu estado, a gente tem uma briga, né, está sempre aí brigando contra a intolerância religiosa, né? E aí
a gente tem aqui, não sei aí entre vocês, a milícia aqui é uma coisa assustadora, né? Como é que a milícia, não por acaso, né? A milícia está avançando aqui no nosso estado. E há alguns milicianos religiosos, entre aspas, evidentemente, combatendo extremamente religiões de matriz africana. Né? Se não bastasse os malefícios da milícia, então há esse plus, né? O combate violento a religiões de matriz africana. Certo? Então, a Defensoria atua aqui também contra a intolerância religiosa, ou seja, né, na área do meio ambiente cultural, né? Contra a arquitetura hostil. Né? A gente aqui tem também uma ação interessante, aí, né, a gente pega exatamente o meio ambiente artificial de uma construção aqui no centro de uma cidade aqui da Baixada Fluminense, em que se desenvolveu toda uma arquitetura exatamente para evitar, né, a presença ali de pessoas em situação de rua. Né? O que se queria com isso? Acabar com o problema das pessoas em situação de rua? Não, de maneira nenhuma. Se queria tirar essas pessoas exatamente da área central da cidade, e a Defensoria Pública atuou também. E aí mais um exemplo, então, de uma atuação que não é exatamente no meio ambiente natural, mas é uma atuação dentro do meio ambiente, à vista dessas várias acepções que a gente tem de meio ambiente. Né? Então, a Defensoria Pública vai ampliar, atuar de uma forma ampla nesses vários tipos de meio ambiente. Agora, o que eu friso, e eu acho que é importante, depois eu vou levantar algumas questões para a gente refletir, problematizar, que eu acho muito importante, é que, vejam, direito difusos, né? A proteção do meio ambiente é direito difuso, e não só direito difuso, a gente tem que ver o objeto ali daquela ação, porque a gente vai ver que tem problemas ambientais que geram danos individuais. Né? E aí o que cabe são ações de direitos individuais homogêneos. Né? E você pode defender o meio ambiente também como direito difuso, de uma maneira não tão individualizada. Mas me parece importante para a Defensoria Pública ter sempre esse olhar para a perspectiva humana. Então, olhar para um direito difuso e atacar o desdobramento humano, né, sobre realmente os vulneráveis. E, repito, a gente não quer ser monopolista e a gente também não quer bater cabeça com o Ministério Público, que, repito, vem atuando em litisconsórcio com a gente, pelo menos aqui no Rio, a gente tem até atuações interessantes em litisconsórcio com o Ministério Público. Então, se eventualmente o Ministério Público está com uma ação, né, em relação a interesses ambientais que estão muito assim difusos, sem se subjetivar muito, né, tudo bem, o Ministério Público pode atuar nisso, não tem problema nenhum, não vamos bater cabeça, tudo, né, uma ação, né, pública para exatamente atender pessoas humanas. Certo? Então, me parece que a Defensoria Pública, em relação às injustiças ambientais, que são muitas e não faltarão, devem atuar, né, pegando exatamente no reflexo, na repercussão, né, subjetivada, e principalmente, né, no sujeito vulnerável, né, e focar exatamente aí, né, a ação da Defensoria Pública na área ambiental. E a gente vai ver exemplos disso. Né? E aí são exatamente os exemplos concretos aqui que eu gostaria de passar, exemplos, né? Porque tem muito mais coisa do que isso. Vejam, então, em primeiro lugar, eu falo na ACP dos eucaliptos, de um defensor público chamado Wagner Giron, que foi até premiado por essa atuação,
contra os impactos socioambientais do agronegócio. Então, na área lá de São Paulo, do interior paulista, uma área em que havia, quem estava por trás disso era aquela Votorantim, não sei, confesso que não sei como é que está isso agora, uma grande empresa, né? Fazendo ali uma monocultura de eucaliptos, certo? E aí, né, se fala muito exatamente, né, no Brasil que avança, né, o Brasil que vai para frente, o Brasil que dá lucro, e muita coisa fica por debaixo do tapete. E aí, nesse caso, realmente ficava. Por quê? Vários aspectos. É interessante como ele trata de vários aspectos, né? Como aquela monocultura enfraquecia o solo, inclusive drenava aquele solo, né? O solo ficava seco. Isso prejudicava muito pequenos agricultores que tinham ali uma agricultura de subsistência, enfim. Então, o colega Wagner centrou muito nisso, né? Ele não estava pensando numa coisa de direito difuso, genérica, assim, um pouco etérea, não, né? Pensando muito ali, de uma maneira muito imediata, né? E eu falei meio etéreo, enfim, falei mal, né? O etéreo no meio ambiente é importante também, né? Mas para a Defensoria Pública, para a atuação da Defensoria Pública, é muito importante focar, né, na repercussão subjetiva em relação ao nosso assistido. E foi o que o Wagner fez. E ele fala, inclusive, de outros aspectos, como aquela monocultura foi chegando e foi, inclusive, derrubando espaços de culto daquela população, né? As igrejas e tal foram caindo, aquele negócio foi avançando, né? E os próprios espaços de culto foram sendo derrubados. Uma ação linda do Wagner Giron, em cima de uma questão ambiental seríssima. Aqui no Rio, a gente tem, eu peguei esse exemplo aqui, porque é um exemplo bem interessante, né? O que aconteceu depois disso. Foi um acidente terrível aí, ambiental, né? Derramamento de óleo aqui na Baía de Guanabara, e aí fizemos uma grande... Acabou, claro, não foi o tempo inteiro um mar de rosas, houve muita discussão, houve muita barganha, mas acabamos fazendo um acordo com a Petrobras, né, para indenização dos pescadores e tal, né, de quem vivia ali da pesca. E mais do que isso, nesse ano a gente avançou ainda mais. A gente está fazendo uma parceria com a Petrobras para um curso de educação em direitos daquela comunidade, das comunidades que foram afetadas, daquelas comunidades pesqueiras que foram afetadas. Certo? Aí avança um pouquinho mais, por favor. Avança um pouquinho mais. A atuação, né, com a Amicus Curiae, numa IRDR, e perdão realmente pelos exemplos aqui caseiros, né, mas são exemplos com os quais eu, enfim, estou lidando com eles sempre e tal, e tenho mais facilidade para expor. Vejam, é um caso muito importante, é um filão para a Defensoria Pública, a questão do saneamento dessa comunidade, que é uma comunidade favelada também na zona oeste do Rio de Janeiro, que sofre, né, com essa tragédia aí da milícia e tal, sofre né, e tem muitas comunidades ali muito realmente empobrecidas. E aí essa comunidade é considerada um aglomerado subnormal, esse é o termo técnico, e há toda uma resistência, né, a se cuidar de uma comunidade assim, porque foi uma comunidade que surgiu de ocupações, de uma maneira, do ponto de vista jurídico, irregular e tal. Então, tem toda uma discussão
e a Defensoria Pública está atuando como amicus curiae nesse caso, certo? Exatamente para garantir a possibilidade de saneamento, né? Para se reconhecer que a empresa de saneamento aqui tem a obrigação de ir, sim, nessa comunidade e cuidar do saneamento dessa comunidade, em que pese se tratar de um chamado aglomerado subnormal. Um outro caso interessante aqui foi uma guerra, esse caso está sendo uma guerra, um caso numa cidade do interior aqui, cidade de Maricá. Então, a Defensoria Pública está em prol de uma associação comunitária de cultura e lazer de pescadores. Foi feita uma ação civil pública objetivando exatamente a preservação dessa área de proteção ambiental. Há um grande projeto arquitetônico, de hotéis e tal, que está tentando entrar nesse espaço, né? E a gente teve vitórias aí muito significativas, mas a gente não pode relaxar. A gente conseguiu ganhar, nesse caso, um agravo, um caso, assim, do ponto de vista processual, rocambolesco, com muitas idas e vindas, e agravos, e suspensões de segurança e tal. E a gente conseguiu quebrar uma suspensão de segurança, né, por maioria no STJ, né, no pleno do STJ, a gente conseguiu quebrar uma suspensão dada pelo, na época, ministro-presidente do STJ, ministro João Otávio Noronha. Mas a luta continua, porque, enfim, aí, né, são interesses aí pesadíssimos que continuam, né, tentando se apoderar desse espaço lá, certo? Um outro caso que eu esqueci de botar aqui no roteiro, mas é um caso que eu não posso deixar de citar, que toca na questão ambiental, e é um caso aí vizinho a vocês, né? Muito próximo a vocês, e foi um caso premiado, né? No Inovares, se não me engano, é uma atuação da Defensoria Pública da União, né? A colega Luciene Estrada, se não me engano, foi o caso dos escalpelamentos exatamente em viagens de barcos precários aí pela região amazônica, longas viagens, barcos precários em que o motor fica no meio, não entendo nada de barco, mas o motor fica no meio, certo? Então, aquelas mulheres, muitas vezes por conta de religião, mulheres com cabelos muito longos, a questão cultural aí influindo. Então, essas mulheres frequentemente, com alguma frequência, claro, não acontecia todo dia, mas acontecia muito mais do que deveria acontecer, elas adormeciam nesses passeios de barco, e o cabelo delas, uma coisa horrorosa, né? Prendia no motor e aí causava um dano terrível, né, a essas mulheres. Então, houve uma atuação muito bonita, que eu diria que é uma atuação totalmente de terceira onda, uma atuação abrangente, e que eu me lembre que judicializou pouca coisa, exatamente para conseguir tratamento para essas mulheres, inclusive com cirurgiões plásticos, né? Para que o Banco Regional financiasse barcos que não tivessem esse desenho tão perigoso. Enfim, coisas aí, a questão também, ver a questão previdenciária por conta dessas, e educação de direitos, né, tentar ao máximo evitar que esse tipo de coisa acontecesse, enfim, uma atuação belíssima que pegava também a área ambiental em sensu lato, acabava pegando a área ambiental, que estava muito a ver também com esse meio ambiente natural, né? E com equipamentos realmente ruins para enfrentar esse meio ambiente natural da região amazônica.
Eu perguntaria, eu estou sem noção de hora aqui, eu tenho ainda o quê? Umas 2h30 para falar, como é que eu estou em termos de horário? Na verdade, colega Zé Augusto, Quase 4 horas ainda, professor. o senhor já tá nos devendo meia hora. Já passei meia hora? Não, inicialmente previsto. Eu só gostaria de contar com a contribuição do colega, porque é o seguinte, o senhor sabe, né? O senhor é diretor lá da escola, lá no Rio de Janeiro. O senhor sabe que nessa semana existem muitos eventos e alguns Não, deles... nem precisa explicar, não, eu vou terminar E rapidinho alguns aqui. deles são praticamente... Termina um, acaba o outro. Aí os colegas estão aqui... Não, E é aí porque agora eu vou pensava para o outro, eu fico, tal. Eu digo, Não, eu pensava que eu estava ainda na primeira meia hora, a gente se divertindo, não, o tempo passa rápido. Estamos todos nós maravilhados com a sua exposição. Mas vamos lá. Nós começamos às 14h10, nós temos agora 15h30. Então, o senhor está com 1h20. Nossa Senhora, Fala. nossa Senhora. Aí, eu peço... eu queria muito preservar também a fala do nosso colega lá de Maués, colega lá do interior da Amazônia, que gostaria muito de participar aí com Vossa Excelência. Assim, do fundo do coração, peço desculpas, eu não tinha ideia de que eu estava falando há tanto tempo aqui. Mas vamos lá. A gente vai ficando velho, cada vez a gente vai falando mais e sem muita noção. Né? Vamos lá. Só para realmente terminar, eu só vou lançar essas questões, então. Em 5 minutos eu termino aqui, já estou no meu prazo em quadro aqui, então. Vejam, questões para refletir, porque é importante que na Semana da Defensoria a gente reflita. Vejam, a necessidade cada vez maior de atuação estratégica, o que não é uma coisa tranquila, que gera repercussões internas, inclusive em termos de atribuição, certo? Quem é que vai ter atribuição para entrar com a tutela coletiva, para atuar na tutela coletiva, né? Isso tem a ver com a atuação estratégica, é cada vez mais importante, certo? Então, isso tem que ser regulado, democraticamente regulado nas defensorias públicas. Legitimidade da defensoria pública em relação aos interesses difusos. Eu acho que a gente tem que atuar estrategicamente também em relação a isso, é o que eu falei. A gente tem essa legitimidade, mas estrategicamente, em alguns momentos, a gente deve se autoconter, às vezes, em termos de litigância estratégica, menos é mais, certo? Então, a gente tem que ter essa preocupação também, certo? E olhar, repito, o lado subjetivado da atuação em interesses difusos. Uma outra questão muito interessante é que, quando a gente fala em tutela coletiva, principalmente em processos culturais, a atuação, você vai ver vários subgrupos, às vezes dentro de uma mesma situação, grupos conflitantes, com interesses conflitantes, e a Defensoria Pública deve ter muito cuidado em relação a isso, né? De realmente tentar representar, não pelo mesmo defensor, não pelo mesmo grupo, mas tentar dar representatividade a outros grupos vulneráveis que estejam naquela mesma situação. Tá? É uma questão muito interessante aqui, que né, eu sei que a Constituição do Amazonas, né, tem toda um cuidado, né, com a proteção à população ribeirinha, ao povo da floresta, e aí fico imaginando, né, como é que fica pessoas carentes, amando de pessoas graúdas, que ataquem esse meio ambiente, né, atentem contra essa proteção. Como é que fica isso? A Defensoria Pública vai poder defender, né? A Defensoria Pública vai poder, por exemplo, uma ação, né, para sustentar um garimpo ilegal numa região de povos indígenas? Me parece que não. Essa é uma questão muito interessante para a gente discutir. Me parece que não. Me parece que a Defensoria tem um limite aí. Se essa pessoa que atentou contra o meio ambiente, ela estiver
sendo realmente processada criminalmente, aí não, tudo bem, a Defensoria Pública pode defender, certo? Mas defender o garimpo ilegal, eu acho que a gente sai dos nossos objetivos institucionais. E, por último, para fechar realmente, né, a questão da independência funcional, que ela vai merecer, isso também é uma questão para a gente debater com mais calma, né? Mas a doutrina já vai se apercebendo disso, que a independência funcional é uma para a tutela individual, né? Mas quando se trata de uma tutela individual, uma tutela coletiva, uma atuação estratégica, a questão da independência funcional ela tem que ser repensada, eventualmente repensada, né? Eventualmente sopesada aí com outros valores fundamentais da instituição, certo? Vejam, então, agradeço demais a paciência de vocês e é mais um motivo para, da próxima vez, eu estar pessoalmente aí, porque aqui eu fico num fuso diferente, me confundo aqui no meu fuso horário. Aqui não tem como o famoso bilhetinho, né, me ser passado, né, para eu calar a boca imediatamente, certo? Então, gente, muito obrigado pela paciência aí. Fico absolutamente aberto aí para o debate, quanto se a gente puder debater, né? Peço desculpas a eventuais, enfim, outros palestrantes que também estarão aqui no mesmo encontro, e é isso aí, né? E saúdo realmente de novo a todos aí, né? Por a gente, né? Pelo que a gente faz todo dia, para a gente construir essa, né? Todo dia, às vezes com trabalho anônimo, construir essa belíssima instituição brasileira, essa agência de direitos humanos aqui que não tem par no mundo todo. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço, né, em nome dos defensores amazonenses, a belíssima exposição do colega Zé Augusto. E mesmo que fosse presencial, colega, eu jamais me atreveria a encaminhar um bilhete para aqui. Não, jamais me atreveria. Desafiador esse debate, só para fazer um gancho para a intervenção do Daniel. Me parece que a Defensoria Pública, enquanto instituição, vai ter que enfrentar com mais vagar essa coexistência da atuação estratégica concomitantemente ao princípio da autonomia funcional. Então, a questão que teremos que trabalhar, né, porque já tivemos algumas experiências, alguns assodamentos em nome da autonomia funcional que findaram por causar prejuízos institucionais. Mas isso é só o gancho que faço e que é uma coisa que eu entendo que precise ser melhor trabalhada no âmbito institucional, mas aproveito para passar a palavra ao meu conterrâneo, não é? Nascido lá em Porto Alegre, Dr. Daniel Betani Silva, para fazer uso da palavra da maneira que entender conveniente, pelo prazo estimado inicialmente de 15 minutos. Com a palavra, doutor Daniel. Boa tarde a todos. Agradeço aí na verdade, parabenizo a grande apresentação aí do professor José Augusto. Para mim é uma honra aqui estar figurando com o senhor, com você, né, na verdade. Claro. Nessa ocasião, eu que até pouco tempo atrás estudava ainda algumas questões até trazidas pelo próprio professor, como a nova classificação de funções típicas e atípicas para tradicionais e não tradicionais. Eu estudava isso para concurso público até algum tempinho atrás. Obrigado. E agora estou aqui podendo conversar, né, de frente. Então, para mim é muito, muito honroso, né, estar aqui nessa oportunidade. Também fico honrado de estar junto com o Dr. Clóvis, meu conterrâneo, colorado como eu. Então, acho que a gente tem uma rixa aí dos últimos anos com o Flamengo, né? Imagino que o professor José Augusto seja flamenguista. Mas faz parte, né? A sociedade é democrática. Além disso, queria só destacar, né, a importância desse espaço aqui. Falamos aqui, ouvimos o professor José Augusto falar de educação e direitos. E esse espaço também é um espaço de educação e direitos, né? A educação e direitos ela não se dá só de instituição para a comunidade,
ela se dá também entre os próprios operadores do direito. E esse é um importante espaço que a gente tem de troca, que deve ser louvado e preservado. Eu fui convidado aqui para a posição de debatedor. Então, minha tarefa aqui durante a explanação foi anotar algumas provocações, algumas reflexões. Então, não propriamente eu vou trazer algum conteúdo. Na verdade, eu vou propor algumas outras reflexões, além das que o professor José Augusto trouxe. E aí eu não sei se vai dar tempo de ele rebater todas ou não, mas enfim, eu vou deixar aqui pontuado, né, para fins de registro. Primeiro, em relação à questão das ondas renovatórias, eu achei interessante essa nova classificação das 3 ondas renovatórias da Defensoria Pública. Eu confesso que eu não conhecia ainda essa nova divisão, aí eu fiquei com o seguinte questionamento. Nas ondas renovatórias de acesso à justiça, nós temos a 4ª onda renovatória, trazida lá pelo Kim Economides, que ele fala da questão dos valores, da ética do direito, e eu gosto também de classificar a própria educação em direitos dentro dessa 4ª onda renovatória. E até o professor, eu já dei uma olhada, ele gosta também de refletir muito sobre esse negacionismo contemporâneo que nós passamos, e aí a importância, né, da discussão da ética valorativa do direito também. E, ao que me parece, essa 4ª onda renovatória de acesso à justiça estaria inserida na 3ª onda da Defensoria Pública. E deixa aí um questionamento para o professor, se possível, responder posteriormente. Além disso, um outro questionamento que eu trago aqui é em relação à atuação da Defensoria Pública. O professor pincelou um pouquinho na explanação dele, e em relação à disputa de espaço com o Ministério Público. A gente sabe que, tradicionalmente, é o Ministério Público que tem essa tradição, né, de figurar no polo ativo de ações que envolvam o meio ambiente. E isso aconteceu aqui no Amazonas, na comarca de Taquatiara, no interior, que havia uma empresa que ficava despejando óleo diretamente no Rio Amazonas. Um colega defensor nosso, que agora está até em Minas Gerais, ele realizou uma representação, uma denúncia para o Ministério Público em relação a essa situação, e o próprio Ministério Público entrou com a ACP. Posteriormente, a Defensoria entrou daí como custos vulneráveis. E a questão que fica é, em que medida a Defensoria deve ou pode ocupar esses espaços de protagonismo em defesa do meio ambiente? Porque, tendo em vista que é muito recente esse poder da Defensoria de defesa do meio ambiente, reconhecido, né? A gente está falando aqui de um intervalo de 10, 15 anos, que provavelmente a instituição é muito recente. Em que medida a Defensoria deve cada vez mais buscar protagonismo desse espaço, né? Ou em que medida ela deve buscar a cooperação com o Ministério Público? Eu já mais ou menos entendi que a posição do professor seria buscar sempre a cooperação e não necessariamente disputar espaços, né? Mas aí eu trago a reflexão em que medida seria necessário a Defensoria buscar o protagonismo para reafirmar a função dela na defesa desses direitos difusos. Além disso, trago aqui como reflexão a questão da celeridade processual. Sei que o professor José Augusto é um estudioso da questão, né, da mora processual, do tempo processual e os efeitos, né, na vida das pessoas. E, se possível, também gostaria de ouvir alguma reflexão em relação a como o tempo processual opera na esfera dos direitos coletivos. A gente tem a questão da imprescritibilidade, né, da pretensão de reparação civil do dano ambiental, e em que medida essa imprescritibilidade, por exemplo, não acaba também atuando contra, né? Porque muitas vezes a ação acaba se estendendo por muito tempo, acaba até aumentando a mora processual, e em que medida esses direitos coletivos eles comportam uma duração maior, processualmente falando, do que os demais processos, né, de outras naturezas. Então, aí a reflexão entre o tempo e as demandas coletivas, especificamente do direito ambiental. E, por fim, também só queria destacar mais uma reflexão, que até foi pincelada agora no finalzinho. Como é que a gente justifica a atuação da Defensoria em defesa do ambiente quando a degradação, muitas vezes, ela é levada a cabo pelas próprias pessoas, né, em situação de hipossuficiência econômica, em situação de vulnerabilidade? Eu cheguei aqui no Amazonas, vindo do Rio Grande do Sul, eu fui direto para a comarca de Humaitá, que fica lá no interior, né, lá para a parte sul do Amazonas, na fronteira de Rondônia, e lá realmente tinha um garimpo muito forte, desmatamento muito forte, e todo dia eu me via
com assistidos na minha frente querendo uma defesa administrativa, porque eles estavam desmatando de forma ilegal, e a gente tinha que fazer a defesa administrativa deles para evitar multa, ou até mesmo defesa criminal, e aí realmente é o direito à ampla defesa, mas em que medida também esse conflito de atuação pode ou não prejudicar a atuação da defensoria em prol da defesa do meio ambiente. Então, são mais ou menos duas questões nesse ponto, né? Um conflito de atuação, a gente tem que defender criminalmente, muitas vezes administrativamente, as pessoas que estão ali degradando o meio ambiente, ao passo que também cabe a gente proteger de forma difusa, né, nas tutelas coletivas, o próprio meio ambiente. E por outro lado, a gente está lá defendendo daí a proteção ao meio ambiente, mas muitas pessoas vão ficar de nariz torcido. Poxa, né, minha fonte de renda é aqui cortar essa árvore, né? E agora como é que eu vou me sustentar? E aí eu também tenho esse certo receio de a defensoria acabar figurando, pelo menos aos olhos do povo, como uma instituição contra o povo. Pelo menos para aquele grupo vulnerável, eles não vão mais ver, talvez, a defensoria como uma instituição parceira. E aí como a gente justifica isso, né? Por exemplo, numa entrevista da mídia, ou até mesmo para um assistido. Esses seriam alguns levantamentos. Obrigado pela palavra. Tentei ser o mais breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Excelente a sua intervenção. Eu gostaria de combinar com o colega Zé Augusto. Esse evento está sendo gravado. Nós temos mais de 60 defensores espalhados pelo interior da Amazônia, onde as comunicações ainda são precárias, principalmente internet. Muito provavelmente, à noite, eles irão ouvi-lo, acessando a gravação. Então, para que não ficasse incompleto, né, eu gostaria, então, de acordar com o colega Zé Augusto se um tempo de 10 minutos seria suficiente para, senhor, pelo menos, pontuar rapidamente a contribuição, as belíssimas contribuições, oportunas contribuições, já ouso dizer, do colega Daniel. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos lá. Vossa Excelência está no céu. Daniel, muito obrigado aí pelas suas observações bem interessantes. Aí eu comecei a anotar aqui muita coisa interessante, mas eu vou tentar me conter o mínimo que eu faço, pelo menos na segunda fase aqui. E obrigado pela sua gentileza, pelas suas palavras gentis e tal, né? Enfim, só aumenta aí minha vontade de estar aí, né? Vamos ver se a gente consegue ir a um Flamengo e Inter aí. Né? Vamos lá, eu vou ficar em minoria, já estou vendo aí que eu vou ficar em minoria. Mas vamos lá. Então, a primeira questão, das ondas renovatórias. Vejam, isso é um artigo mais ou menos recente, e foi só uma preocupação da minha parte, do Rodrigo também, em tentar organizar essa história da defensoria pública, né? A história a gente sempre faz retrospectivamente, né? É o que se fala lá, quando a Bastilha caiu, ninguém imaginava que aquilo ali seria, né, um momento fundamental na história da humanidade. Muito tempo depois é que foi se ver que era um marco importante. Então, eu busquei marcos, mas essas ondas, evidentemente, elas se interpenetram, até porque a terceira onda vai conviver com a primeira onda, assim como acontece com as dimensões de direitos fundamentais. São preocupações, né, que vão se avolumando, e aí, Daniel, uma coisa complicada, né, porque a gente tem uma atuação integral, então a gente tem uma atuação ilimitada. Quem fala muito bem isso também é o Tiago, nosso colega Tiago Tiago, é difícil, Tiago F., né, brilhante doutrinador lá de São Paulo, em que ele fala, o módulo contemporâneo da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública não recuou nas suas atribuições originais, mas ela ganhou uma série de novas atribuições, certo? Agora, quanto especificamente à educação em direitos, a educação em direitos sempre foi uma preocupação nossa, mas eu acho que realmente a educação em direitos, de uma maneira mais intensiva, eu acho que tem mais a ver com a terceira onda, porque é uma onda
inclusive, que saia um pouco da judicialização. E nisso a onda vai acompanhar também um movimento que existe fora da Defensoria Pública, né? A gente pega a resolução 125 do CNJ e tal. Então, me parece que a terceira onda, que a educação de direitos fica bem, se encaixa bem nessa terceira onda. Mas, é claro, são ondas, realmente, isso não é uma coisa matemática, né? É uma forma que a gente pensou de tentar organizar um pouquinho, de botar em caixinhas como é que a Defensoria Pública está. Agora, depois eu terei o maior prazer do mundo em te mandar esse artigo, né? Vamos lá, a segunda questão do MP. Vejam, aí, mais uma vez, a questão histórica incide aí bastante. A MP já foi um inimigo nosso, figadal. Hoje em dia, a gente, claro, continua, principalmente na área criminal, a gente continua, né, realmente adversário do Ministério Público na área criminal. E deixa eu ver aqui, assim. Agora, sempre me parece que o Ministério Público vai ter um olhar um pouco diferenciado do olhar da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública tem uma capacidade maior de, até pelo nosso atendimento individual, de ir onde o Ministério Público vai, do que o Ministério, uma capacidade maior de ir onde o Ministério Público não vai, né? Foi feita uma pesquisa muito interessante por uma professora de Direito Constitucional aqui, a professora Ana Paula Barcelos, sobre exatamente ações na área do saneamento básico. E o que ela viu é que o Ministério Público não conseguia chegar, né, nos lugares piores em termos de saneamento, certo? Porque eram pessoas tão marginalizadas que o Ministério Público não conseguia chegar, e de repente a gente consegue chegar nessas pessoas, certo? Então, me parece sim que a gente pode ter protagonismo nessa área, até por conta dessa questão do racismo ambiental, da justiça climática, tudo isso, né? Mas, é claro, por outro lado, até do ponto de vista estratégico e por conta também né, da racionalidade do serviço público, eu acho que sempre que possível uma cooperação é interessante. Uma cooperação que a gente tem muito forte aqui com o Ministério Público na área de saúde, nessa área, nesse tempo de pandemia, a gente fez várias ações aí com o Ministério Público, e, evidentemente, acaba fortalecendo, né? Mas é uma coisa, evidentemente, atípica, né? Porque a Defensoria Pública não se confunde com o Ministério Público. Mas, nessa área coletiva, não precisa também ser adversário, né? A gente já teve coisas muito ruins do Ministério Público, a gente, felizmente, não tem mais, né? A gente já teve, eu me lembro, acho que até no Rio Grande do Sul, se não me engano, uma ação que a Defensoria Pública ganhou e o Ministério Público recorreu para a ação, já tinha uma sentença favorável, e o Ministério Público recorreu exatamente para o processo ser extinto sem julgamento do mérito, e para depois, então, o Ministério Público começar uma ação, assim, não dá para acreditar num negócio desse, mas essas coisas aconteceram. O Ministério Público começar a ação de novo, quando já tinha uma sentença favorável, né? Então, evidentemente, a gente não pode voltar a esses tempos, né? De lado a lado. Os dois, a cooperação é uma via de mão dupla, né? Agora, quanto à celeridade, e aí te agradeço muito, Daniel, a gentileza que você teve de realmente não só fazer perguntas excelentes, mas de até pesquisar um pouco os assuntos, né, que eu gosto, e realmente eu gosto muito dessa questão do tempo. Né? Para mim, eu tenho muito... Vocês viram, né, que eu tenho muito problema com o tempo. Então, evidente, é uma coisa meio psicanalítica. Eu acabei estudando muito a questão do tempo no processo, e é um tema fascinante. Né? É um tema fascinante porque o processo estrutural, se a gente pega o processo estrutural, é um processo que é feito para demorar. Né? É um processo... a gente diz, não, o processo não pode ser instantâneo por causa das garantias e tal. Mas o processo estrutural não é nem isso, é um processo que tem que demorar, é um processo que tem que ser muito trabalhado, né? Um diálogo extremo, né? O Vitorelli fala no método
dialogado, né? Então, um método experimental, então você tentativa e erro e tal. Então, gera realmente uma certa perplexidade. Agora, mesmo no processo estrutural, o que se diz é que certas necessidades básicas não podem esperar, tá? E às vezes a gente pensa o seguinte também, que às vezes estrategicamente a ação coletiva não é a mais indicada. Se a gente consegue resolver extrajudicialmente, às vezes é melhor, né? Porque extrajudicialmente, muitas vezes a gente não vai ter a resistência do outro lado. Se houver um consenso, a gente não vai ter a resistência do outro lado. Aqui o Rio tem uma experiência interessante, o núcleo do consumidor aqui, às vezes há realmente acidentes, por exemplo, trem, né? Muitas vítimas e tal, e se faz uma coisa assim a jato, já tem todo um know-how para fazer uma composição a jato. Foi uma coisa até que, no primeiro caso, eu participei, né? A forma de indenizar os danos morais coletivos foi exatamente a empresa se comprometeu a ficar um dia não cobrando a entrada, né, a passagem, durante um dia. Foi um dia, algumas horas, sei lá. Foi a forma que se encontrou de realmente indenizar o dano moral coletivo, né? Foi bem interessante. Tá? Enfim, mas, e por último, já estou me preocupado aí com o tempo, essa grande questão que você suscita aí, que são essas questões problematizantes aí que a gente realmente tem que, né, dentro da nossa instituição, a gente tem que pensar como é que ficam uma situação, né? Há pouco tempo eu li um livro, né, do Fábio Loa Coelho, que é um livro belíssimo, falando da complexidade cada vez maior das relações humanas, das relações jurídicas, certo? Isso acontece com a gente também. As relações são cada vez mais complexas. E dentro dessa complexidade toda, a gente vai ter várias situações, principalmente quando se trata de processos estruturais, em que você tem vários subgrupos ali, né? E como é que fica a Defensoria Pública? A Defensoria Pública escolhe um lado? Eu acho que em alguns casos tem que escolher o lado. O Clóvis falou em algumas atuações terríveis, né, que não vou nem comentar aqui, em que eu acho que a Defensoria Pública não poderia atuar de maneira nenhuma. Tá? Não poderia atuar. Mas em outras, não. Há grupos vulneráveis que podem, sim, merecer a atuação da Defensoria Pública. E aí, como é que a gente fica? E nesse caso específico, você fala muito bem, como é que fica a Defensoria Pública perante a comunidade, se você já tem uma prática que, mesmo sendo uma prática contrária ao meio ambiente, é uma prática muito arraigada culturalmente. Como é que fica? Eu não tenho, Daniel, resposta para isso. Eu não tenho resposta para isso. É uma coisa que a gente tem que ir discutindo, debatendo. Eu só aproveito para falar de mais duas coisas. Aqui a gente teve a questão desse movimento anti-vacina aqui no Rio, né? Isso se estabeleceu uma discussão aqui entre nós, certo? E isso não chegou a ser oficializado, né? Infelizmente, os casos não foram tantos assim, foram diminutos no final das contas, né? Mas e aí? Um defensor público poderia defender um pai antivacina que não queria vacinar o filho? Me parece que não, Na área criminal, vejam, estou aí para discutir isso. Na área criminal é diferente, tá? Na área criminal é diferente. E eu sempre lembro também uma tese defensorial, a gente tem que falar dessas teses, né? A gente tem que repercutir, discutir o que a gente produz. É uma amiga querida que eu tenho aqui, a Renata Tavares, me parece essa tese dela muito importante, que ela fala que a Defensoria Pública no júri não pode fazer defesas contrárias aos direitos humanos, pensando principalmente na tese da legítima defesa da honra e tal. Eu tenho dúvidas, né? Tenho sérias dúvidas quanto à aplicação disso na área criminal, certo? Tenho realmente. Mas eu acho que a tese dela foi fantástica, né? No sentido exatamente de despertar isso. A gente é uma instituição, certo? A gente tem ideias comuns, a gente não pode defender qualquer coisa, né, na instituição. Até porque, no terreno coletivo, hoje em dia,
tem muitos legitimados aí, né? A defensoria não defende, outro legitimado defende. Né? Então, acho que a Renata levantou essa bola, que é uma bola muito importante. Né? A Defensoria Pública, principalmente no momento atual, em que a gente é acossado, né, por defensoria municipal, por advocacia dativa, etc. e tal, a nossa identidade tem que ficar muito clara, mesmo que seja uma identidade contra-majoritária, porque, mesmo sendo contra-majoritária, se a gente tem uma identidade, vão nos respeitar, certo? Mesmo que a gente seja contra-majoritária. Enfim, espero, Clóvis, não ter passado muito aí dos 10 minutos. Colega Zé Augusto... Mas as provocações foram fantásticas. Muito, muito bom. Parabéns, Daniel. Parabéns, Daniel. Excelente a sua intervenção. E eu gostaria de apresentar as despedidas, que espero temporárias, né? Esperamos revê-lo em breve aqui na terra de Ajuricaba. E eu quero apresentar essa despedida, lendo aqui um comentário no chat de uma jovem defensora que fala ao colega Zé Augusto de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, doutor Zé Augusto, fica mais longe de Manaus, em linha reta, do que São Paulo, Caramba. do que o Rio. Para você ter ideia das dimensões continentais desse estado. E a colega Isabela entrou aí, eu vou, já disse que leria, então a colega fala ao senhor, fala você, Zé Augusto. Sim, linda exposição. por favor. Linda exposição, presente para esta jovem defensora ouvir o doutor José Augusto. Aproveito para contar que em junho vamos receber o colega Antônio Carvalho, da Defensoria Mineira, para conversar sobre a experiência de Brumadinho. É a colega Isabela Salles, de São Gabriel da Cachoeira. Então, com este reconhecimento dessa nova colega na carreira, por assim dizer, eu apresento mais uma vez, né, os nossos efusivos agradecimentos, o nosso grande abraço e o reconhecimento dos defensores do Amazonas pelo seu trabalho na consolidação do modelo de defensoria pública que hoje experimentamos e que não está completo, mas que temos certeza que você continuará contribuindo para que cada vez mais tenhamos uma instituição à altura do povo brasileiro. Muito obrigado, Zé Augusto, e volte logo. Adoramos ouvi-lo. Eu que agradeço demais aí, um abraço aí na Isabela, em todos vocês. Tá? Foi um prazer, uma alegria muito grande realmente estar aqui, Clóvis. Né? Daniel, muito obrigado aí, né? Por toda a gentileza que vocês tiveram em relação a mim. E pela paciência também aí. Né? Imagina, foi um prazer. Eu queria aproveitar a oportunidade para todos os colegas que ainda que estão online, para convidá-los, né, os defensores, assessores, estagiários, para estarem presentes fisicamente amanhã no auditório da sede da Defensoria, para ouvirmos, né, sobre o tema prerrogativa de requisição, a partir das 14 horas. Fica o convite aos defensores, assessores, técnicos, estagiários, enfim, a todos aqueles que ombreiam conosco a tarefa de reduzir as desigualdades neste país. Meu muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Valeu. Até mais. Boa viagem.